Então, a gente precisa agora de uma lei que nos dê o campo magnético. Revisando o nosso problema, né, nós tínhamos dois fios paralelos percorridos por correntes no mesmo sentido, e um desses fios experimentava a atração em relação ao outro, né? Com uma carga Q aqui, estática, não havia nenhuma força sobre ela. Então, não havia um campo eletrostático do tipo que a gente já tinha estudado capaz de explicar esse fenômeno. Então, a gente foi por um caminho de introduzir duas equações. Uma que definia um campo magnético a partir da força sentido por cargas em movimento. Então, eu coloquei aqui a corrente, como agora eu não tenho essa carga, tenho só cargas na corrente em movimento, então com velocidade v, na presença do que eu vou chamar de um campo magnético gerado pela corrente do outro fio. E aí então essas cargas com velocidade experimentam uma força dada por essa regra vetorial. Usando o princípio da superposição, nós também transformamos isso numa equação de força que pode ser aplicada diretamente para o caso de cargas gerando corrente, né? E integral de dl VEC B. No caso de uma densidade de corrente J, isso era escrito como F é a integral de J VEC B dV. Né? O IDL dá lugar ao J dV. Bom, mas eu ainda tenho que explicar esse experimento. Então, para isso, eu preciso saber como é o campo B produzido por esse fio percorrido por uma corrente I. Porque é esse campo B que está agindo nessas cargas em movimento, ou nessa corrente, nesse segundo fio, e gerando a interação. Então, a resposta a isso é dada no domínio da magnetostática por meio da lei de Biot-Savart. Então, o que é a magnetostática? É um regime em que o campo B gerado pela corrente é constante. Então, ele é gerado por uma corrente que eu vou chamar de corrente estacionária. A corrente estacionária é uma corrente que é como se fosse água passando por uma mangueira num fluxo constante. Quer dizer, não há acúmulo de água ou então de carga em nenhuma parte da mangueira ou nenhuma parte do circuito. Isso é chamado de corrente estacionária. É representado por um dρdt igual a zero, que através da equação de continuidade significa que a divergência de J é igual a zero. Então nós estamos num caso particular, o caso em que não há acúmulo de carga em nenhuma parte do meu sistema. É um fluxo constante, uma corrente constante. Isso vai gerar um campo B constante que eu quero calcular. E vou calculá-lo através da lei de Biot-Savart. Tá? Esse regime é matematicamente caracterizado pela divergência nula da densidade de corrente. Notem que uma carga, uma só, caminhando no espaço, não gera uma corrente estacionária. Porque num instante, eu vejo um ponto do espaço, eu tenho carga. Aí depois eu não tenho carga mais ali, naquele ponto do espaço, porque ela caminhou. Logo, o dρdt é diferente de zero. Né? Mas uma corrente num fio, como essa figura eu estou mostrando aqui, corresponde a uma corrente estacionária. Então eu vou tentar montar um postulado análogo à lei de Coulomb, só que agora para os problemas magnéticos. Eu vou chamar, dentro desse regime, de lei de Biot-Savart. Então a lei de Biot-Savart ela pode ser enunciada da seguinte maneira. Eu vou considerar primeiro um sistema de referência em que eu tenho a situação escrita assim, olha, vamos supor que eu tenho um circuito aqui passando por uma corrente I. Então aqui é um elemento desse circuito que eu v'ou chamar de dl', um caminho ao longo do circuito na direção da corrente, né, que está vindo assim. Então esse dl' é tangente aqui ao circuito. Então é a direção nesse ponto do circuito. E aí este elemento dl', ele está localizado por um vetor que eu vou chamar de r'. Eu quero determinar o campo B num ponto P localizado pelo vetor R. R
menos R' é um vetor que vem daqui para cá. E essa distância vai ser importante na nossa lei. Então a lei de Biot-Savart me diz o seguinte: o B no ponto R vai ser uma constante, depois eu falo dela, μ0 sobre 4π. A corrente constante, que eu vou considerar constante, colocar aqui para fora, ela é a integral do dl'. Tem uma propriedade vetorial que é dada por esse produto vetorial R menos R', dividido por R menos R' ao cubo. Notem aqui um decaimento com o quadrado da distância. Eu tenho aqui um módulo que compensa esse cubo, fica o quadrado da distância. E uma propriedade vetorial que é dado pelo produto vetorial do dl' com R menos R'. É porque isso, a gente vai comparar isso com resultados experimentais e mostrar, que, por exemplo, que se eu determino B para uma corrente I, como naquele exemplo dos fios paralelos, eu vou ver que no outro fio vai ter uma força dada então por F e dl VEC B, com o B calculado dessa forma, que vai gerar o resultado experimental correto. Então essa é a lei de Biot-Savart. A unidade de B eu vou chamar de Tesla, e posso dizer que um Tesla vai ser um Newton por ampere vezes metro. É o que eu tiro daqui, Newton dividido por ampere por metro. Essa constante μ0, ela vai ser dada em termos da velocidade da luz e do ε0, com valor fixado então pela velocidade da luz. Aqui ela vai ser então essa constante de proporcionalidade entre o campo B e a corrente que gera. Entre o campo B e o inverso do quadrado da distância, de acordo com essa lei aqui. Então vamos ver um exemplo de como isso funciona, já pensando no problema dos fios percorridos por correntes que a gente está estudando. Então vou pegar primeiro um segmento de fio, depois a partir desse resultado eu consigo estender isso para um fio infinito. Um segmento de fio, vou pensar aqui então num fio que se estende daqui até aqui. Vamos colocar com o observador aqui em cima, nesse ponto P. Vou chamar esse eixo, definir um sistema coordenado com esse eixo sendo x. Esse eixo aqui, vamos supor, seja um eixo y. E aqui eu então vou chamar de uma distância aqui que eu vou chamar de y, que é fixa, é onde eu estou me posicionando, E nesse sistema de referência ainda tem um eixo saindo aqui, que é meu eixo z, x, y e z. Então, eu tenho corrente aqui. Então, vamos supor que eu tenha nesse segmento de fio um dl', que vai ser então ao longo da corrente. A corrente está indo nessa direção. Então, um vetor que vem daqui até esse ponto é o que eu chamo de R'. Um vetor que vem daqui até aqui é o que eu chamo de um vetor R. E essa distância R, esse vetor que vem aqui, R menos R', vai dar a distância entre um elemento dl', que eu coloquei aqui, e colocar um dl' que está aqui assim, e o meu ponto de observação R. Então eu tenho que montar essa integral. Então eu vou montar cada uma das coisas que estão aqui da seguinte forma, olha. Dado o meu sistema coordenado, o R, que é o ponto de observação, está no eixo y a uma coordenada y. Então é isso. O R' está ao longo do eixo x. Então eu vou chamar de x', 0 e 0. Logo, R menos R' vai ser menos x', y e 0. Módulo de R menos R' vai ser x' ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio. R menos R' ao cubo, então isso aqui é elevado a 3 meios. Não vou colocar aqui. O dl' é um vetor que está ao longo do eixo x. Ele vai ser obtido pelo diferencial desse R', Então vai ser um dx', 0 e 0. Então agora eu posso fazer com isso o produto vetorial que aparece na minha lei de Biot-Savart. É o dl' VEC R menos R'. Então isso aqui eu faço colocando I, J, K.
dl' é dx', 0 e 0. R menos R' é menos x', y e 0. Então isso aqui vai ser 0 na direção I, 0 na direção J. E na direção K vai ser y dx'. É um produto vetorial que vai dar apenas isso. Então eu já construí, tá vendo? Isso aqui tudo. R menos R' em módulo eu sei o que é, levo ao cubo e monto a minha integral. Já sei que o resultado está na direção K, que é a direção do eixo Y. Então o meu B no ponto R vai ser μ0 sobre 4π e integral de dl vec R menos R', que é y dx' na direção K, dividido pelo módulo ao cubo de R menos R'. Então é x' ao quadrado mais y2 elevado a 3/2. Y é constante, sai fora. Eu tenho apenas uma integral em dx' dessa forma aqui. Eu faço a mudança de variáveis, colocando x' é igual a y tangente de θ. E aqui eu vejo que o θ tem um significado geométrico no meu próprio, é uma mudança de variáveis apenas, mas tem uma correspondência física aqui, geométrica, né? Que a tangente de θ é x' sobre y, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então esse aqui é meu θ, nessa figura. Então dx' é y secante ao quadrado de θ dθ. Então eu vou ter aqui um μ0i sobre 4π y integral em direção K, e a integral vai ser y secante ao quadrado de θ dθ dividido por y2 fica em evidência, vai sair daqui como y2 elevado a 3/2, que é y ao cubo. Aqui vai ficar 1 mais x' ao quadrado. Então o x' ao quadrado tem um y2, por isso eu pus em evidência. Então eu vou ficar com 1 mais tangente ao quadrado de θ, que é secante ao quadrado de θ, elevado a 3/2 secante ao cubo de θ. Que é um resultado muito tranquilo para mim. Aqui eu tenho y2 sobre y ao cubo, vai ser um μ0i sobre 4π, isso na direção K. E a integral é apenas uma integral de cosseno de θ dθ, porque secante ao quadrado sobre secante ao cubo é 1 sobre secante é cosseno. Então o meu B vai ser um μ0i sobre 4π, desculpa, eu tenho um y aqui, né, sobrando, faltando aqui no cubo, né, quadrado e cubo, y, que é a distância, né, do ponto de observação ao fio. E aqui eu tenho a integral, o seno de θ como solução disso, né, entre dois ângulos, né, que é os θ1 e o θ2. θ1 aqui pode ser 0, por exemplo, θ2 aqui, né? Então isso aqui vai ser na direção K. Então isso aqui vai ser μ0i sobre 4π, vou colocar um y aqui, a distância, né, que multiplica seno de θ2 menos seno de θ1. Agora notem o seguinte, se eu faço o θ2 ir para π sobre 2 e o θ1 ir para menos π sobre 2, é como se eu tivesse um fio infinito. Então eu posso fazer o fio infinito por meio desse resultado, fazendo o limite do θ2 indo para π sobre 2 e o θ1 indo para menos π sobre 2. Isso vai me dar então um B, que vai ser μ0i sobre 4πy, θ2 seno de π sobre 2 é 1, θ1 menos π sobre 2, seno de θ1 é menos 1, 1 menos menos 1, 2. Então vai ser 2 na direção K. Logo, o campo do fio infinito vai ser μ0i sobre 2π. Vou colocar D aqui, a distância, na direção K. Esse D eu identifiquei com o Y. Então essa é a expressão que nós temos. Agora, vamos verificar isso no caso do nosso experimento, né? Aí, voltando lá no início, né? O que a gente tinha? Um experimento
dessa forma. Eu tenho aqui, vou chamar uma corrente I1, aqui uma corrente I2. Então eu estou vendo aqui que esse fio gera uma corrente, um campo B, que na posição deste aqui, que está a uma distância D, vai ser um μ0I sobre 2πd na direção que vai estar entrando no quadro. Vou colocar aqui assim. Campo B produzido por 1. Agora, por que entrando? Isso aqui era K, né? Então, vamos ver aqui a figura para a gente entender isso. O fio está aqui. Ó. E eu obtive um campo nesse ponto que está saindo do quadro, né? Porque está na direção K, que é esse K aqui que nós obtivemos. Ó. É isso aqui. Então, eu posso agora imaginar esse ponto P, girando aqui, percorrendo um círculo em torno aqui do segmento. E eu vou ter essa mesma conta, do mesmo jeito, o cálculo é o mesmo. Só que aí, esse vetor K, que dá a direção do campo, vai rodar junto, gerando aqui acompanhando o meu círculo, né? Então, o campo B ele é circular em torno desse fio. E a direção em sentido dele é dada pela regra da mão direita. Eu ponho o meu polegar direito ao longo do segmento que passa a corrente, o dedo apontando na direção da corrente, o dedo polegar, e os demais dedos da mão direita vão envolver o segmento, dando a direção e sentido do campo B. Notem que com isso, realmente aqui no ponto B, eu estou saindo do papel, com os dedos que envolvem o segmento, que é esse resultado. Aqui. Agora aqui, olha, eu ponho o polegar para cima, na direção da corrente. Os dedos da mão direita, então, estão envolvendo o segmento 1. E nessa posição do fio 2, os dedos estão entrando na tela, então é o campo B1 entrando aqui. Então, eu posso agora, com dois postulados, a lei de Biot-Savart, que me deu este campo para essa geometria, e a força no fio 2, dado pelo corrente no fio 2, integral no fio 2 do I2, dl2, né, VEC, o campo naquela região que é produzido por 1. Então, notem os índices. A força no 2 é carga em movimento no 2. Eu percorro o circuito onde eu tenho essas cargas em movimento, então eu percorro o circuito 2. Só que nessa região onde tem o circuito 2, eu tenho um campo 1. B1. Então eu ponho o I2, dl2, VEC B1. Eu já sei quanto vale o B1. É essa magnitude entrando na tela. O I2, o dl2 é um vetor na direção da corrente 2, que está aqui para cima. Então eu uso a regra da mão esquerda aqui para fazer o produto vetorial. dl2, dedo médio da mão esquerda para cima. B1, entrando, o indicador da mão esquerda entrando na tela. Logo, o polegar da mão esquerda me dá a força que está vindo para cá, que é exatamente o que eu queria para representar essa situação. Ainda posso calculá-la aqui, é a atração entre as correntes paralelas. Posso calculá-la. I2, quem que é o B1? A parte constante eu tiro, I1 sobre 2πd vezes μ0, vou colocar aqui. Essa integral vai dar o comprimento, né, do fio 2, e aí eu coloco aqui a força, vou colocar em módulo, dividido por o comprimento do fio 2. Então, a força por comprimento é μ0, I1 e 2 sobre 2πd. Esse 2 veio daqui, o B1, eu coloquei μ0, I1 sobre 2πd. Uma força desse tipo e de atração, como a gente acabou de analisar aqui. Bom, então isso mostra que uma equação como essa, que dá a força conhecido o campo que atua naquela região e o campo calculado pela lei de Biot-Savart, eu consigo entender novos resultados experimentais que estão agora então no domínio da magnetostática. Tá? Então a gente vai ver mais alguns exemplos e tentar discutir um pouco mais as propriedades desse campo B.